Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, 20ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 19 a 39a. Naquele tempo, o Espírito do Senhor veio sobre Jefete, e ele atravessou Galade e Manassés, e passou por Massafa e Galaade. De lá marchou contra os filhos de Amon, e Jefete fez o voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefte passou as terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou em suas mãos, e Jefte fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroé até a entrada de Menifete, até Abel-Camaim. E assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefte voltou para sua casa em Mafasa, a sua filha veio ao encontro, dançando ao som de tamborim. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes, bradou: Ah, minha filha, tu me prostrastes de dor. Eis a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se fizestes o voto ao Senhor, trate-me segundo o que prometestes, porque o Senhor concedeu o que te vingastes dos teus inimigos amonitas. Depois disse ao pai: Concede-me apenas que eu te peço. Deixe-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com as minhas companheiras e chorar as minha virgindade. Vai, respondeu o pai. Deixou partir para 2 meses, e ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passando os 2 meses, voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39, versículo 5, versículos de 7 a 8a, versículos 8b a 9, versículos 10. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue com adorar os ídolos e seu perder por falsos caminhos. Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e ablação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito o livro: com prazer eu faço a vossa vontade, quando o meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas, a vossa justiça anunciai numa grande assembleia. Vós sabeis e não sabeis aos meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvistes hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribra. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em palavras aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo:
Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois, os animais, as cevadas foram abatidas, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, outro agarraram os empregados e bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado, mandou suas tropas para matar aqueles assassinos que incendiaram a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos, convidais para a festa todos os que encontrardes. E então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons. A sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-o aos pés e às mãos, e disse ao homem: jogai fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, as leituras que acabamos de ouvir nos relata sobre as promessas que fazemos ao Senhor. Senhor, Ele é um Deus que cumpre aquilo que a gente pede a Ele. E assim foi a promessa feita que Jefté fez ao Senhor se tivesse que vencesse os Manonitas. E assim ele cumpriu a promessa que ele fez ao Senhor, sacrificando a sua própria filha pelo amor do Senhor Jesus, que está no livro dos Juízes. Também no livro dos Salmos, o salmista nos lembra que o sacrifício, a oblação, não quisestes, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos, e não pedistes ofertas e nem vítimas, os holocaustos aos nossos pecados. Então eu vos disse: eis que venho. Já no Evangelho, Jesus nos conta sobre o casamento em que o rei fazia para o seu filho. Convidou os empregados, mas os convidados, mas nenhum deram ouvido e não foram. E ainda maltrataram aqueles que iam. O rei convidou todas as pessoas que iam passando pela rua e convidou para a festa. Jesus quer nos mostrar que nessa passagem do Evangelho de São Mateus, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que possamos estar nessa seara dos poucos escolhidos para estar na casa do Senhor, para louvar e glorificar e bem dizer quanto é grande é o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.